Bom, então continuando aqui, né, com os sólidos iônicos, nós temos a estrutura do cloreto de césio, tá certo? E aí aqui eu vou utilizar, né, então aqui, por exemplo, eu quero determinar o número de coordenação. O primeiro, para o césio, fica bem óbvio aqui, né? Tá dando problema na minha caneta. O problema aqui, acho que deu, agora vai dar certo. Então aqui, ó, se a gente perceber aqui, para o número de coordenação, a caneta tá dando problema. Tentar fazer sem a caneta mesmo, né? Fazer com o mouse. A caneta às vezes dá problema na mesa digitalizadora. Mas aqui no caso, ó, se a gente perceber esse átomo no centro aqui, né, nós temos aqui, né, 8 átomos ao redor, né, e aí podemos perceber aqui que o número de coordenação, né, em relação ao césio aqui, com os cloretos ao redor, né, então aqui eu acho que vou colocar na forma de texto, o número de coordenação vai ser igual aqui, né, para o Cl, né, para o césio, quer dizer, né, césio será igual a 8, certo? No caso do número de coordenação em relação ao cloreto, também vai ser a mesma coisa, né? Vai ser igual a 8. A gente vai tentar mostrar, mas aqui se a gente, sabendo que ao redor desse átomo aqui nós temos 8 cubos, ele está sendo dividido com 8 cubos, né? E no centro de cada cubo tem um átomo de césio. Então também ele vai ter uma posição aqui cúbica de corpo centrado, 4 átomos de césio em cima e 4 átomos de césio embaixo. Então o número de coordenação para o cloreto também vai ser igual a 8, tá certo? Então vamos ver aqui no vídeo, né? Então tem aqui, né, nesse portal da Unicamp, né, apesar que eu acho que está meio desativado, tem um link aqui, esse Química 3D não está funcionando, mas os vídeos no canal do YouTube continuam lá, né? Não sei porque que retiraram, né? Até o ano passado estava funcionando bonitinho, né? Mas pelo menos os vídeos no YouTube está sendo usado por outras pessoas os vídeos, né? Mas a página da Unicamp não está funcionando. Mas os vídeos a gente pode observar que aqui é do aluno, né, do Pedro Faria, acho que é Manuel Moreira, né, que é esse aluno aqui. E aí estão disponíveis aqui os vídeos, certo? E aqui no caso tem o vídeo, 2 vídeos na realidade, né? Tem ligação metálica que a gente já viu, e aqui no caso tem os vídeos para cada célula unitária. Então aqui tem do cloreto de sódio, né, se quiserem entrar para observar, mas vamos entrar para ver a estrutura do cloreto de césio. Deixa eu só pausar para. Então está aqui o cloreto de césio, né? Então vamos observar aqui. Deixa eu aumentar. Então ele tem a animação da formação, né? Aqui no caso, ó, dá para ver que o césio, né, o cloreto, né, é o menor e o césio é maior, mas eles estão ocupando posições iguais, né? Assim, apesar de um ser maior do que o outro, né? Eles têm a proporção 1 para 1, né? E aqui no caso, a célula unitária aqui será a cúbica de corpo centrado, onde cada, deixa eu fazer uma pausa, cada cátion e cada ânion, eles ocupam aqui as posições apenas de cúbico simples, né? E dentro desse cúbico simples, por exemplo, de ânions, o centro é ocupado por um cátion, né? E vice-versa também. Se o cubo é formado pelo cátion, o centro é ocupado por um ânion, ok? Então vamos lá. Mas os dois são bem semelhantes, né? Então ali no caso, né, formou a célula unitária do cloreto de césio, certo? Então eu tenho ali um ânion e um cátion dentro dessa célula unitária, certo? Então o número de coordenação é 8 para cada um,
né? E eu tenho um cátion, por exemplo, no centro do cubo, e ali um ânion correspondente aos vértices, né, desse cubo de corpo centrado, tá certo? Por isso aqui as cores diferentes são importantes. Então ali no caso, se os ânions estão ocupando os vértices, é um ânion e um cátion por célula unitária, ok? Fica bem claro, né? E a proporção é 1 para 1, então a fórmula é SSCl. No lugar de pausar o vídeo, eu pausei. Deixa eu só. Tá difícil. Mas aqui no caso, por exemplo, né, o número. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. O número de césio por célula unitária é igual a 1. A gente, nessa célula unitária, consegue já observar, né? E o número de átomos de cloro é igual a 1/8 vezes 8, certo? Que vai ser igual a 1 também, né? Então a fórmula será igual a CSCl, tá certo? Bom, esse é um pouco mais simples. A única coisa difícil é observar fora da caixa também, né? Observar qual é o número de coordenação do Césio é fácil de ver, e aí depois do cloro nessa estrutura é saber que tem 8 cubos ao redor, né? E aí no centro de cada cubo tem um átomo de Césio. Então o número de coordenação para um vai ser igual para o outro, certo? E se a gente sabe que a fórmula é 1 para 1, então o número de coordenação será igual também, né? Só muda quando a proporção é diferente, ok? Então vamos aqui, como que eu tiro? Tá complicado aqui, mas vamos, a gente consegue. Vamos lá. Aqui no caso da esfarelita, né? Então aqui a blenda de zinco, né? Que seria aqui no caso o sulfeto de zinco, né? Que a gente sabe que o zinco é 2 mais e o sulfeto é 2 menos. Então teoricamente a gente sabe que a proporção é 1 para 1. Então o número de coordenação aqui, tanto para o sulfeto quanto para o zinco, será igual. Mas aí como que a gente vai analisar isso? Tá certo? Então vamos ver no vídeo se fica mais fácil, né? Aqui eu já consigo observar, né? Mas aí eu vou tentar mostrar por meio do vídeo, talvez fique mais fácil de entender. Mas se a gente pegar um átomo de zinco aqui, ó, tem aqui tipo um triângulo embaixo e um em cima. Então o número de coordenação aqui seria igual a 4, forma um tetraedro ao redor do zinco aqui, tá certo? E aqui, se a gente pegar aqui um átomo aqui de sulfeto, que está representado em preto, a gente sabe que tem 2 embaixo aqui, e na próxima célula unitária vai ter 2 aqui, posições diferentes, mas vai ter 2 embaixo e 2 em cima, tá certo? Então o número de coordenação será igual a 4 também. Mas vamos ver o vídeo para ver se fica mais fácil de observar, né, isso no vídeo do Pedro Faria. Bom, então aqui no caso a esfarelita, né? Eu acho que tem 2 vídeos para cada estrutura cristalina, né? Vamos ver se essa fica claro, né? Essa estrutura cristalina, certo? Então ali, ó, sulfeto geralmente é amarelo, né? Está ocupando as posições cúbicas de face centrada, ok? Então a gente já sabe cúbica de face centrada tem 4 átomos por célula unitária, certo? E ali, ó, no centro tem posições invertidas ali do zinco, tá certo? Então 4 átomos dentro da célula unitária, ok? E aqui, no caso, eu pausei o meu vídeo, não o vídeo. É muito vídeo. Mas aqui, ó, observando essa estrutura cristalina, dá para perceber, ó, que tem uma estrutura parecendo do carbono, do metano, né? Ali no caso, 2 em cima e 2 embaixo invertido, né? E aqui no caso também, eu tenho aqui dentro dessa célula unitária, eu tenho 2 aqui embaixo e na próxima eu vou ter 2 em cima também, né? Então também 2 átomos em cima e embaixo em posições invertidas, certo?
E aí eu vou voltar só mais um pouquinho e tento observar isso, né, as posições tetraédricas que estão sendo ocupadas por esses átomos. Né? Então, ó, são vários tetraedros, né? Apenas do átomo amarelo que não fica óbvio, né? Mas dá para perceber que tem dois embaixo, e se a gente souber que isso aqui é um enxofre, né? Um S2-, então tem dois embaixo, e a gente sabe que na próxima célula unitária tem dois em cima também. Okay? E aí, no caso, 4 átomos, né, de zinco, e ali o enxofre, se a gente considerar o átomo amarelo, né, tem 3 das faces e mais um dos vértices, tá certo? E aqui, ó, dá para perceber as ligações que são tetraedros, né, dentro da célula unitária. Ok? Então fica bem didático, né? Então, como aqui a proporção é 4:4, então teremos aqui a, a fórmula seria sulfeto de zinco, tá certo? O sulfeto de zinco seria ZnS, proporção 1:1, ok? Então não vou escrever lá, mas já fica, né? Então, o número de coordenação é igual a 4, né, para os dois, né? O número de átomos por célula unitária é igual a 4, né? E a proporção de zinco para enxofre é 1:1, e a fórmula seria ZnS, ok? Então seria isso. Então aqui no caso foi a blenda de zinco ou a esfarelita. E aí vamos para a wurzita, né? Então aqui a sopa de bolinhas aqui aumentou, né? E aí nesse caso vamos tentar entender essa estrutura pela animação, né? O vídeo da wurzita. Então aqui no caso o vídeo da wurzita, deixa eu aumentar, fica melhor. Então aqui ó, dá para ver que ela é meio distorcida. E nesse vídeo está bem legal porque mostra, geralmente a gente mostra como um cubo, né, a wurzita, mas dá para perceber ó, que os ângulos são diferentes. Então não é cúbico, o sistema cristalino não é cúbico, né? Aqui no caso seria ortorrômbico, né? E aqui ó, dá para perceber, né? Aí ele vai mostrar quantos átomos tem por célula unitária, né? Então aqui no caso os átomos de enxofre estão ocupando de novo as posições cúbicas de face centrada, se a gente aproximar a um cubo, e aí nesse caso os átomos de zinco estão ocupando aqui as arestas, as faces, né? Parte das faces, não, só as arestas, né? Vamos ver, fica mais fácil de observar agora. Ó, tem um átomo lá dentro, né? E tem 4 arestas sendo ocupadas. Né? Ó, aqui aproximando mais a estrutura real, esse átomo ele é grande que ele extrapola a célula unitária. Geralmente é representado ele lá dentro, né? Dessa da wurzita, tá certo? Mas aqui nesse caso ele é representado ali geralmente lá dentro. Dá para perceber que dá uns cortes ali, né? E aqui, ó, dá já para perceber que, né, cúbica de corpo centrado, né? Então eu tenho aqui, né, aproximando ali, não era face centrada, mas extrapolando um pouquinho, a gente extrapola aqui a cúbica de corpo centrado, então teriam 2 átomos de enxofre dentro da célula unitária. Eu tenho aqui um átomo de enxofre dentro, um átomo de zinco dentro, e aqui, ó, 4 ocupando as arestas, né? Como é 1/4, né, de átomo aqui em cada aresta, eu tenho 4 arestas sendo ocupadas pelo zinco, então seria um átomo de zinco aqui e um átomo de zinco dentro da célula unitária, certo? Então eu teria 2 átomos de enxofre e 2 átomos de zinco. Então a proporção é 2:2 e a fórmula seria ZnS de novo, né? Só que a estrutura cristalina é um pouco mais complexa, né? Vamos observar. Na realidade, é mais complexa que essa, né? Geralmente,
é representada a estrutura cristalina, eu vou mostrar no outro vídeo, que são 4 unidades dessa, que é para representar a estrutura cristalina, porque ele está dividindo um átomo, né, parte de um átomo, né, ali, no caso, pedaços de átomos que estão pertencendo a outras células unitárias, geralmente, para simplificar, expande essa célula unitária em 4, assim como acontece no hexagonal compacto, né, e aí, para ficar mais óbvia, né, a célula unitária é expandida para 4 células unitárias, né? Mas aqui a gente pode representar por essa mais simples. E aí agora ele vai provavelmente começar a juntar para mostrar a proporção de cátions e ânions. Então ali no caso um átomo de enxofre e mais um inteiro lá dentro, né? E um átomo de zinco de 1/4, né? E ali um átomo inteiro ali dentro também, né? E aqui dá para perceber também que as ligações também são tetraédricas, né? E aí, nesse caso, também o número de coordenação para o zinco e para o enxofre são tetraedros, certo? Esse, acho que não vai virar mais, né? Mas o número de coordenação para cada um é 4, certo? Então, 2 átomos por célula unitária, de cada íon, né? A proporção 1/1, né? 2/2, que seja 1/1, e aí no caso a fórmula ZNS e o número de coordenação 4 para os dois, né? Tanto em relação ao zinco como para o enxofre. Ok? Bom, o próximo então seria a fluorita, né? Aqui a gente pode perceber também, né, que aqui no caso os átomos de flúor estão ocupando aqui nessa célula unitária as posições cúbicas de face centrada, né? E aqui nesse caso nós temos um cubo aqui dentro da célula unitária, ó, 4 em cima, né? Então os átomos laranja, né? 4 em cima e 4 embaixo. Então eu tenho 8 átomos de cálcio dentro da célula unitária. Apesar que eu acho que está invertido aqui, né? Isso aqui é do Atkins. Na realidade, são 8 átomos de flúor dentro da célula unitária, e aqui no caso eu tenho as posições do cálcio, né, ocupando as posições cúbicas de face centrada. Tem um erro ali na imagem, né, mas essa imagem aqui é do Atkins de inorgânica, né, mas está invertido ali, está um erro. Os átomos de cálcio seriam os verdes e os átomos de flúor seriam os laranjas, certo? Como a gente vai ver no vídeo. Bom, temos 4 vídeos aqui da fluorita, né? Daqui dessa série de vídeos 3D, né? Vamos ver só esses 2 aqui, certo? Então aqui mais para observar o número de coordenação, né? Em relação aos cátions e os ânions. Então aqui nesse caso o número de coordenação será diferente, né? Aqui no caso, né? Ó, o raio do cálcio, né, é igual a 0,73 em relação ao flúor, né? Então o raio do cátion é menor do que o raio do flúor, certo? E aí nesse caso ele vai ocupar ali a posição cúbica de corpo centrado em relação ao flúor. E aí nesse caso o número de coordenação será igual a 8, ok? Vamos aumentar aqui. Então aqui nesse caso, né, a proporção também é diferente, então o número de coordenação será diferente também, né? Então aqui no caso a relação entre cátion e ânion aqui no caso é diferente, a proporção será diferente, é CaF2, então o número de coordenação também será diferente, certo? Então aqui em relação ao cátion, né, o número de coordenação será igual a 8, né, e aqui acabou. Vamos ver o outro. E aqui nesse caso aqui, ele vai mostrar aqui a composição da formação. Então aqui a
cúbicos, né, de corpo centrado, e aqui eu tenho uma lacuna, tá certo? E aí eu vou formar cubos dentro dessa estrutura, ok? E isso vai formar aquele cúbico de face centrado e um cubo dentro da célula unitária, ok? Vamos observar aqui como que é a formação dessa célula unitária, né? Para entender um pouquinho melhor aquela célula unitária, mas teoricamente é mais simples, é cúbica de face centrada e com um cubo de átomos dentro dessa célula unitária. Bom, então aqui no caso a representação, né? Representação mínima, né? Nós temos aqui os átomos, né, de cálcio ocupando aqui as posições cúbicas de face centrada, né? E os átomos de flúor ocupando ali o cubo dentro da célula unitária. 4 átomos de flúor, né? 4 não, 8, né? 8 átomos de flúor dentro da célula unitária e 4 átomos de cálcio, né, ocupando aqui as posições cúbicas de face centrada. Então, os vértices e as faces. Então, eu tenho 8 átomos de flúor na célula unitária e 4 átomos de cálcio, né, por célula unitária. Então, a proporção cálcio-flúor, né, cátion-ânion, será aqui no caso 4:8 ou 1:2. E aí a fórmula será CaF2. Okay? E aqui vamos ver se a gente consegue observar, né? Então aqui no caso, ó, o número de coordenação aqui, né, em relação ao cátion aqui, que seria o Ca, então tem 4 embaixo, 4 átomos, né, de flúor embaixo e 4 átomos na próxima célula unitária em cima. Então, o número de coordenação em relação ao cátion, né, ligados ao fluoreto, né, o número de coordenação relacionado com cátion, com cálcio, que é o cátion, é igual a 8, tá certo? E aqui, se vocês observarem, né, pegar essa, aqui não, só quando ele girar, né, mas aqui no caso, se a gente observar, estão formando octaedros não, tetraedros aqui. 4 ligações, esses 3 aqui em cima e uma aqui atrás, né? Então está formando 4 ligações aqui. Então o número de coordenação em relação ao flúor, né, ligado com os átomos de cálcio, é igual a 4. Né? Então, o número de coordenação em relação ao cálcio é igual a 8, o número de coordenação em relação ao flúor é igual a 4, certo? Então dá para perceber que é a metade, né? Então, como a proporção é diferente, é 1:2, também o número de coordenação será o dobro do outro, certo? Então sempre vai ter essa relação proporcional, né? O número de coordenação, a proporção entre os átomos e o número de átomos dentro da célula unitária. Então é 1:2 o número de átomos, o número de coordenação também é 1:2 e também a fórmula será 1:2 também, CaF2. Ok? Então dá para perceber alguns tetraedros, né? E aí, no caso, o cúbico de corpo centrado é só expandindo a célula unitária, a gente consegue observar o cúbico de corpo centrado. Ok? E agora vai contar o número de átomos, né? Então, 1, e aí 6 faces, né? 6 vezes meio, vai dar 4 átomos de cálcio e 8 átomos de flúor, tá certo? Então CaF2. CaF2. Bom, só faltam 2 estruturas, mas acho que eu vou fazer uma pausa, né? Bastante coisa para pensar. Então, aqui no caso, né, a gente associando aqui com os cúbicos, né, o sistema cúbico fica mais fácil de observar, mas a gente pôde observar, né, que teve sistemas que são um pouco distorcidos. Então, aqui o roboédrico,
né, ortorrômbico, tetragonal, e aí como a gente vai observar, né, essas estruturas são um pouco, o zinco aqui está representado como cúbica, né, a gente viu que é um pouco diferente. Essa daqui também já se aproxima do ortorrômbico, né, e aqui nesse caso as células unitárias são um pouco mais distorcidas do que aparecem aqui, né. Aqui no caso essa cúbica estava um pouco mais rômbica, né, mas assim a gente pode aproximar todas as estruturas cúbicas para facilitar a nossa visão. Então falta só a estrutura do rutilo, que é simples, né? E aqui a pirovskita, que é um pouco mais complexa, mas não é tão difícil assim também, tá certo? Mas de qualquer jeito vou fazer uma pausa e a gente vê só essas duas últimas estruturas e finalizamos, ok? Então vai ficar em 3 partes aqui os vídeos.